O povo desta terça-feira, dia 23 de agosto. Bom, como anunciado, antes do intervalo comercial, a gente bate um papo agora com Valmir Mota, psicólogo e analista do comportamento. Hoje tem uma palestra ministrada por ele na Escola João Paulo I, que trata de conflitos, birras e malcriações, né? Desencontros ou oportunidades para a educação. E eu falava antes do intervalo comercial como isso é desafiante para nós pais, né? A gente fica realmente sempre naquela linha tênue, até que ponto é uma birra da criança que a gente deve deixar para lá, deixar ela lidar com isso, até que ponto é uma oportunidade de fato para educar, até que ponto é algo até mais sério que ela está sentindo, que ela está, e a gente muitas vezes não parou para observar. É uma linha muito tênue. Eu queria falar um pouquinho com você a respeito disso. Inicialmente, muito bom tê-lo aqui, Valmir. Você que faz parte desta casa, é comunicador, né? Foram 18 anos. 18 anos aqui na Rádio Sociedade. É muito tempo. Então não é brincadeira, não. Pois é, faz parte dessa casa. Não deixa de ser filho da casa, não. Faz parte daqui, com toda certeza. E esse tema instigante, né? O que é que você deve falar, trazendo um pouquinho de spoiler a respeito disso, porque eu acho que essa é a sensação mesmo, né? Ficar sempre nessa linha. Será que eu estou exagerando para mais ou para menos? Como buscar essa medida? Boa tarde. Então, boa tarde, Fernando. Boa tarde para os ouvintes da Rádio Sociedade. Dizer da alegria, né, de estar aqui, de rever pessoas queridas, né? Pessoas que a gente traz no coração. Nosso querido Cleiton. Cleiton ali foi um companheiro fiel aqui nos programas, né, Cleiton? Fazendo ali o trabalho de som, na mesa de som, né? Bom, veja só, primeiro, eu estou aqui em nome da Escola João Paulo. Eu quero agradecer à Escola João Paulo a confiança, né? De permitir que eu viesse aqui falar em nome da escola. A escola tem um trabalho muito legal que a gente chama de formação dos pais, né? E essa formação dos pais acontece constantemente, e hoje vai acontecer uma que você vai fazer parte, já vi seu nome lá. Já estou inscrito, pois é. Eu já vi seu nome escrito. Você é um paizão, você e sua esposa são pais maravilhosos, né? E hoje a gente vai discutir realmente sobre essa questão aí, birra, malcriações, desobediência, essas coisas que envolvem o mundo da criança, né? Nós vamos conversar aí de crianças de 0 até 7 anos de idade. Então, aí você pergunta assim, sim, Valmir, é muito tênue de verdade, né? Como considerar uma birra ou não, né? Acho que a primeira coisa importante aqui para dizer é que a educação mudou muito. A educação que eu tive já não foi a educação que você teve. E a educação que eu dei para os meus filhos já não é a educação que você está dando para o seu. Né? Veja como que a educação ela foi mudando. A educação que eu recebi foi a educação que a autoridade de pai e mãe era assim um máximo, e a gente era educado para obedecer. Então, quem era o filho bom e quem eram os bons pais? Aqueles que faziam os filhos obedecerem. E aí não importava a forma, né? Eu fui criado a partir mesmo do castigo, da humilhação, de surras, né? Eu e meus irmãos fomos criados assim, nos tornamos de fato filhos obedientes, né? Um olhar do pai e da mãe bastava. Ainda tem gente que fala assim, ainda basta o meu olhar. É verdade. Né? Até hoje a gente ouve. Mas assim, quando minha mãe me olhava, o meu pai me olhava, eu já sabia que eu ia ser castigado logo depois, né? Quando esse olhar vinha, eu falei, o que eu fiz de errado? Então era aquela coisa do medo, né? Então, imagine o que é ser criado dentro de um contexto desse. Então eu tinha já na minha genética uma questão mais da timidez, então eu fui criado com muito medo, muito inseguro. Foi muita psicologia, muita terapia para chegar onde eu estou hoje. Hoje a educação mudou muito. Hoje a gente fala de uma educação, de uma disciplina positiva, que é uma linha maravilhosa que está aí, a de Montessori, né? Então existe hoje várias linhas de educação, mas que a gente percebe que o foco está de verdade na criança e nas necessidades da criança. Então, por que será que uma criança faz birra? Por que uma criança de 2 anos ela se joga no chão? Ou de 3, 4, 5 anos se joga no chão? Por que ela grita? Não é? Por que ela rasga as coisas? Por que ela às vezes fala coisas que o pai e mãe não querem ouvir? Porque a birra ainda é uma forma da criança se comunicar, em particular crianças que vão até 3 anos de idade. Ela está numa descoberta imensa do mundo. Imagina esse mundo todo que está ao redor dela.
ela não tem compreensão de tudo que está ao redor dela, não é? E às vezes ela entende, ela começa, ainda mais quem tem 3, 4 anos, acha que, bom, agora eu já posso fazer coisas do meu jeito, e às vezes não funciona dessa forma, né? Então a birra ainda é uma forma da criança dizer que alguma coisa não vai bem. E o pai e a mãe, não é, que são pais autoritativos, que têm a sensibilidade de ouvir, de escutar, de valorizar, de acolher, vão parar para ouvir aquela birra, não é? No meu tempo é cala a boca. Não, hoje qual seria o ideal, não é? Vai para perto da criança e não é você vai, que aqui é uma coisa importante de dizer, né? Deixa a criança fazer a birra, deixa a criança fazer o que quer. Não, você não deixa a criança continuar fazendo birra ou fazendo o que quer. É isso, mas que tem a questão da correção do comportamento também, a questão, né, do limite, a questão da regra, né? Dos combinados. Mas você vai sentar com aquela criança e vai tentar ouvir aquela criança. Às vezes ela não sabe nem falar. Mas o abraço que você deu, a atenção que você deu, já conforta aquela criança. Ou então aquela fala, ó, você quer fazer assim, desse jeito, mas desse jeito você vai se machucar. Você entende que você vai se machucar? A gente não tem muita paciência de fazer esses diálogos com o filho, porque a gente acha que não bota a mão aí na tomada. A gente acha que a criança entendeu que não é para botar a mão na tomada. Mas ela não vai botar a mão na tomada mesmo? Se numa hora que você não estiver por perto, será que ela não vai botar o dedo ali e vai levar um choque? Então, tem alguns pais que falam, ela aprende quando ela bota o dedo ali e leva um choque. Deixa ela botar o dedo. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Muita gente, exatamente. Mas qual seria o adequado? Então, você vai com a criança até ali. Ó, se você botar o dedinho aqui, sai fogo. Se você botar o dedo aqui, você leva um choque, treme todo, dói muito. Não é? Então, a criança começa a entender que tem algo ali que... E ela já aprendeu? Depois que você falou uma vez? Não. Então a gente vai chamar isso de reposicionamento. Então, talvez várias vezes, 1, 2, por isso que educar cansa. Dá um cansaço danado, é um trabalho danado. Então, talvez 2, 3, 4 vezes ou mais, você vai precisar reposicionar a criança. Ó, aí machuca, aí sai fogo, você pode ficar grudado aí, é perigoso. Vai falando até a criança entender aquele processo todo. Então, a birra é um ponto de encontro, de diálogo de pai e mãe com criança. E é importante a gente falar, e tem até um outro tópico, né, que está aqui, até no card de apresentação da sua palestra, que eu acho que se relaciona diretamente, né, que é refletindo sobre a construção da saúde socioemocional da criança. Você falou aí que a gente tem muitos e muitos casos, né, de educações um pouco de anos atrás, décadas atrás, que eram muito rígidas, né? A gente vive uma discussão a todo momento, a questão da palmada. Teve criança que tomou muita palmada, hoje que toma ainda. Tem uma lei, mas toma ainda. Tem essa discussão e tudo mais. O quanto que isso influencia, o quanto que a criação agora influencia na saúde emocional lá na frente, porque muita gente fala assim, eu apanhei a minha infância toda, meu pai ou minha mãe era extremamente rígido, me ameaçava, eu tinha medo do meu pai, eu tinha medo da minha mãe e não morri por causa disso, mas muitas vezes é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que tem vários problemas de ordem psicológica, não sabe lidar com situações simples do dia a dia, e que pode ser relacionado com aquele período lá inicial, né? Mas assim, ó, o tempo, por exemplo, que eu vivi não é o tempo de hoje. O contexto mudou muito, não é? Então eu fui criado num contexto que não tinha toda essa exigência que o mundo atual tem, de que a pessoa seja amável, educada, respeitosa, que ela tenha empatia, que ela seja sociável, que ela saiba dialogar com as diferenças. No nosso tempo não tinha isso. Então era aquilo, você aprendeu, viva assim, respeite o adulto, tarará, e acabou. Hoje não, hoje o mundo moderno exige que o meu filho, que eu prepare o meu filho para viver neste mundo que está aí. Não é? Onde ele precisa sim respeitar, onde ele precisa, ele vai aprender a respeitar, ele vai aprender a conviver, ele vai aprender a lidar com as emoções dele. No meu tempo eu não podia chorar. Hoje a gente sabe que... Engole o choro, né? Quantas vezes eu ouvi isso? Engole o choro, né? Hoje a gente sabe que o cuidado das emoções, elas são importantíssimas para a saúde mental, para a saúde física e social, não é? Da criança, não é? Então,
claro, se a gente olha o tempo passado para o tempo de hoje, não dá para a gente comparar que hoje, quando eu educo no grito, na palmada, no castigo, na humilhação, que isso não dê um retorno negativo na vida daquela criança e para a sociedade depois também, porque essa criança, ela vai conviver no mundo que está aqui fora, né? Então imagina, uma criança que já tem traços genéticos, vamos dizer assim, mais acanhada, mais quieta, e tem uma mãe ou um pai que tudo, cale sua boca, não chore agora, não fale agora, me respeite, quem sabe sou eu, não é você, aqui em casa quem fala é o adulto, não é a criança. Ok, essa criança, se ela tiver, vamos dizer, na genética dela, algo de enfrentamento, ela vai enfrentar, ela vai bater de testa, vai virar um adolescente que vai fazer enfrentamento. Mas se for aquela criança tímida, ela vai se encolhendo, ela vai se encolhendo, ela vai se encolhendo. E este mundo que está aí fora, se a gente não tiver uma posição de olhar de frente e se posicionar, esse mundo engole também muito a gente. Então, a forma como eu educo, não é, o meu filho, tem tudo a ver também com saúde, como você falou, psicológica, com saúde física, com saúde emocional, com saúde social e dá preparo, vamos dizer assim, respalda para o que vem lá na frente, né? Como é que vai ser esse meu filho neste mundo que está aí fora, né? Pois é, bacana, muito legal recebê-lo aqui, Valmir. É um assunto que daria programas inteiros pra gente falar. Daria pra ficar um tempão aqui. E o nome é bem sugestivo mesmo, né? Desse programa de formação de pais. Eu acho que é um pouco isso mesmo. A escola carrega um pouco dessa responsabilidade. Eu posso falar como pai de aluno. A Escola João Paulo cumpre muito bem esse papel de formação das crianças e dos pais, né? Cada momento que a gente tem, ontem, por exemplo, eu estava lá no dia do folclore com meu pequeno, meu Pedro. Então, assim, a gente se sente participante do processo educacional em ambiente escolar também, além ambiente doméstico, e a gente se sente pais melhores também. Eu acho que é uma coisa bacana, você acaba educando a criança e o pai ao mesmo tempo, e isso volta para a sociedade, isso vai tornando o mundo um pouco melhor, e a família também, a gente vive, e a família ambiente melhor. Familiar. Pois é, então muito legal mesmo. Acontece hoje às 19 horas. Eu, como pai de aluno, já tive todo esse caminho para inscrição, mas é aberto também para pessoas visitantes, pessoas que... Como é que é esse momento? Alguém que tem um amigo, que tem um vizinho que quer levar também, que tem um filho na mesma idade? Já aconteceu de né? pais trazerem pessoas próximas para participar, né? Mas assim, a escola, ela vai ter agora, dia 29, um momento para os pais novatos. Então, a inscrição pode ser feita através do site da escola, através da bio também, do Instagram, né? Então, aí talvez seja um momento também dos pais novos que queiram conhecer um pouco a Escola João Paulo primeiro, entrarem, fazerem as inscrições, e aí no dia 29 tem todo um movimento dentro da escola para apresentar a escola, para falar da escola, de como a escola funciona, enfim. E aí acho que seria uma oportunidade boa mais também. Mais completa ainda. Mas se você tiver um amigo que tem um filho da sua idade e quiser participar, pode trazer. Serão bem-vindos, sim. Valmir Mota, amigo, muito bom tê-lo aqui. Você, como eu disse, né, faz parte desta casa aqui, faz parte da família do programa e da emissora. E agradecer à Escola João Paulo primeiro por esse momento, pela sua presença aqui, por ter liberado. Eu sei que seus compromissos são tem muitos compromissos por lá também, né? Todo momento a escola é muito movimentada, é muito agitada. É verdade. A gente tem... ontem eu estava lá no dia do folclore e já tá pensando no próximo dia, na próxima semana. É muito movimentada nesse sentido. Eu até brinco com a minha esposa às vezes. Teve o dia lá do São João, né? Aí a gente tinha que confeccionar o boi e o bumbade. Meu Deus do céu, é uma gincana pra gente, mas era tão legal que a gente sentava, deu um trabalhinho de fazer o danado do boi, mas foi tão legal que envolveu ele brincou, se divertiu, até hoje lá é um dos brinquedos preferidos dele. Ontem os pais trouxeram o boi, você trouxe. Foi lá com eles, exatamente. Aí quando, no finalzinho da tarde, eu falei pra Ariana, falei, Pro, e os bois, cadê os bois? Aí os meninos pegaram o boi, aí um deles já vestiu e começou assim, ô boi. Já começa a dançar. É tão interessante. Como é que isso não faz bem para a saúde, não é, psicológica, para a saúde mental, não é, física de uma criança, né? Uma criança que pode brincar, uma criança que pode ser livre, uma criança que é valorizada naquilo que ela sente, naquilo que ela pensa. Claro que o resultado disso vai ser muito bom lá na frente, muito bom.
Um abraço, muito bom tê-lo aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom. Começamos então com o Valmir Mota, psicólogo e analista do comportamento, que vai estar hoje na Escola João